Olá a todos, eu sou Olavo Cosme da Silva e serei o seu professor em Física Moderna. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre as equações de Maxwell. Então as equações de Maxwell, na verdade é um compilado das leis do eletromagnetismo até então. Então são consideradas as equações de Maxwell as seguintes. A primeira é a lei de Gauss elétrica, representada aqui por essa equação, que eu vou falar mais detalhes daqui a pouco. A lei de Gauss magnética, a lei de indução de Faraday, né, onde aqui temos o fluxo de campo magnético, e a lei de Ampère, aqui no formato ainda, no formato antes da correção de Maxwell. E aqui as relações. Então, a gente tem, na primeira equação, o fluxo de campo elétrico é dado pelo campo elétrico ds, relacionado com a carga interna. O fluxo de campo magnético é nulo, né? Então essa aqui é a superfície fechada, ds é um vetor relacionado com a perpendicular à superfície. A lei de Faraday fala sobre circulação de campo elétrico em variação do fluxo magnético. A lei de Ampère fala sobre circulação de campo magnético relacionado com a carga elétrica. Aqui a gente tem as grandezas e vou falar especificamente de cada lei agora. A primeira lei, a lei de Gauss elétrica, fala que em uma superfície fechada, o fluxo de campo elétrico, ou seja, a quantidade de campo que sai ou a quantidade de campo que entra, né, que é o fluxo de campo elétrico, está intimamente relacionado com a carga interna. Então, se tem um campo saindo aqui ou um campo entrando, aqui dentro tem alguma carga elétrica, né, que a gente vê na próxima ilustração aqui. Então, a quantidade de campo que sai e entra aqui está relacionada com essa carga no interior aqui. Então, a lei de Gauss elétrica indica que uma superfície fechada de S, o fluxo de campo elétrico através da superfície dá a quantidade de carga elétrica no seu interior. Aí quando a gente vai para a lei de Gauss magnética, a gente vê que o fluxo de campo magnético em uma região é igual a zero. Significa o quê? Quando a gente vê aqui, cada campo que sai, em algum momento ele retorna a essa superfície, né? Indicando que não existe um monopolo magnético, ou seja, sempre vai ter a característica norte e sul em um campo magnético, ou polo norte, polo sul, que é equivalente a ter uma carga negativa e positiva. No interior aqui sempre vai ter, como ilustra aqui, uma região que vai ter fonte de campo magnético externo saindo e uma região que é fonte de campo magnético entrando. A próxima lei, a chamada lei de Faraday, fala sobre a circulação de campo elétrico. Ou, em outras palavras, o movimento tem a ver com um pouco de corrente aqui também, né? Quando você tem, se eu tiver com circulação de campo elétrico numa região que tem cargas livres, esse campo elétrico vai promover o movimento de cargas elétricas causando a corrente, que é o que eu ilustrei aqui. Então, você pode ver que a lei de Faraday indica que o fluxo variável de campo magnético, né, o fluxo variável, produz um campo elétrico circulante, igual a gente viu aqui. Essas linhas aqui são de campo magnético, produzidos por esse ímã. Se eu fizer uma variação do campo magnético no tempo para essa região, nota que aqui eu tenho uma espira, e ora eu tenho mais campos atravessando o interior dessa espira. Quando eu aproximo, eu posso mudar essa quantidade de campos que tem aqui. Eu posso ter mais ou menos campo aqui dentro. Sendo assim, a gente tem ali no caso o campo entrando em uma região da espira ali, eu vou ter circulação de campo elétrico. Essa circulação ocorre da seguinte forma: se o campo para lá está aumentando, eu vou ter uma circulação de campo tal que produza um outro campo aqui dentro magnético, né? Ao variar a posição do ímã, aproximando ou afastando a espira, é registrada uma corrente elétrica. Nota que essa corrente é devida a quê? Circulação de campo elétrico em um objeto com carga livre, né? E a última lei de Ampère, ela fala quase que o contrário. Ela fala que a circulação, ou seja, corrente elétrica é propícia, pode provocar, né, circulação de campo magnético. É o que a gente tem aqui, A gente usa a regra da mão direita, né? No polegar, a corrente elétrica, na ponta dos dedos eu tenho campo magnético, como ilustrado aqui na figura, né? Tem corrente aqui, uma circulação de campo magnético. E, por fim, as equações de Maxwell receberam o nome de equações de Maxwell porque Maxwell fez uma correção
na equação de Ampère, né? Como a gente tinha visto anteriormente, e ele inseriu essa equação aqui que ele chamou de corrente de deslocamento. Ela é dada o quê? Então você pode voltar na lei de Gauss e pensar que a carga que eu tenho aqui dentro, no caso Q, ela provoca um fluxo de campo elétrico. Então Q é igual à variação do fluxo de campo elétrico. E corrente elétrica, ou seja, esse ID aqui que ele chamou, que é uma corrente de deslocamento, pode ser derivada dessa carga. Então ele fez isso. Então, no fundo, a correção, a extensão de Maxwell aqui é considerar uma corrente convencional, que é a que a gente tem aqui, o Izinho, e esse termo aqui que significa um μ0 vezes uma corrente de deslocamento, né? E aqui mais referências, né? E é isso. Até mais e até o futuro.